Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para fazer uma receitinha mais do que mais especial aqui. Hoje nós vamos trabalhar com o grão de bico, uma receita sem glúten, e eu estou deixando o grão de bico de molho por 24 horas, tá? Então colocando de molho, daqui 24 horas a gente vai mexer com esse grão de bico e fazer o tal falafel, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra. Oi, gente! Como vocês já viram, eu coloquei o grão de bico há 24 horas atrás de molho, tá? Porque hoje nós vamos fazer um salgadinho, um bolinho que ele se chama falafel. Falafel é uma iguaria originada do Oriente Médio, com uma massa consistente, normalmente com alho, cebolinha, coentro, e a base dele é grão de bico. Ó, esse é um grão de bico que já foi hidratado há 24 horas atrás, aqueles que eu coloquei de molho, tá certo? Hoje eu vou fazer com os temperos que eu tenho aqui em casa, tá? Vou usar o que eu tenho aqui e vou fazer aqui agora duas receitas, tá? Porque eu quero congelar alguns e a gente também aqui come legal. Aqui eu tenho ingredientes para as duas receitas, mas na descrição do vídeo eu vou colocar os ingredientes de apenas uma receita para vocês fazerem. Se vocês quiserem, é só dobrar depois e fazer, tá bom? Tem aqui uma cebola, dentes de alho, tá? Eu parti o alho e tirei aquele germezinho do meio, tá? Porque aquilo ali, ele é meio indigesto. E depois a gente fica aí arrotando esse alho, não é legal, né? Tá? Cebolinha verde, que eu tenho aqui. Muitos, eles usam salsinha, mas aqui eu vou usar a cebolinha porque o meu esposo é alérgico à salsinha. Farinha de grão de bico, tá? Que quem não tiver, tá? Pode usar aí a farinha de trigo também, tá certo? Vamos usar também o tempero baiano. O tempero baiano é um mix de temperos, né? Cominho, pimenta, pimenta do reino. E também vou usar o coentro desidratado, tá certo? Porque tem gente que usa o fresco, tá? Mas eu quero usar o coentro desidratado porque aqui a gente não é muito fã do coentro fresco. E também agora a páprica picante e sal, tá certo? O sal, põe quanto baste, você vai acertando o sal para não ficar salgado. Aqui eu vou triturar um restinho do grão de bico que ficou, para vocês verem no triturador. Eu não tenho um triturador grande, então eu fui triturando de pouco em pouco no processador, no meu mixer, e vou misturar com alguns temperos, cebola, alho, tudo. Vou bater até triturar bem. Aqui, olha, é batido tudo, o alho com o restante do grão de bico que ficou. Eu vou passar para o que eu já tinha batido, tá vendo? Olha, ele fica tipo com grânulos, né? Para ficar crocante, né? Então vai ficar mais ou menos dessa maneira. Você pode bater no liquidificador? Pode. Só que ele vai ficar mais maçudo, mais macento, não vai ficar com esses grânulos que vai dar crocância no bolinho, tá certo? Mas pode fazer também, não tem problema nenhum, tá joia? Vamos passar o que eu acabei de triturar no mixer aqui e colocar nessa massa aqui que eu já tinha passado pelo processador. E quando você tem um processador grande, você pode bater tudo junto. Os grãos do grão de bico com todos os temperos junto, tá? Não tem problema nenhum, não precisa nem pôr a mão nessa questão aí. Vou acabar de bater mais a cebola que sobrou aqui. Vamos triturar ela. E agora, nessa massa que ficou aqui, nós vamos colocar os outros temperos, tá? Tempero baiano, que é aquele mixer de temperos que você encontra nas gôndolas de supermercado, né? Esse é um salgadinho bem picante, viu, gente? Então, cada um pode colocar a sua maneira.
farinha do grão de bico ou farinha de trigo, né? Quem não gosta de muita pimenta, diminui a quantidade dos ingredientes. E a farinha de grão de bico é para dar essa enxugada nos temperos. Aqui também o coentro, para colocar. A páprica picante. Olha, esse cheiro de tempero já está ardendo os olhos aqui. E também o sal. O sal você maneira no sal. Estou pondo mais aqui porque estou fazendo 2 receitas. E a cebolinha verde. Talvez, gente, eu tenha que colocar um pouco mais de farinha de grão de bico, porque a minha cebolinha ela é congelada, então ela cria um pouco de água. Então é mais ou menos essa média, porque agora é misturar, apertar. Se tivesse usando o processador grande, tudo isso era feito no processador. Mas aqui vai na mão mesmo, para a gente misturar tudo e incorporar. Ó, a massa é isso aqui, tá prontinha. Tudo misturado, tudo incorporado. Então você não aperta na mão. Se começar a formar tipo bolinho, como um quibe mais ou menos, ele já tá no ponto pra gente enrolar, tá certo? Olha lá, ó. Só fazer com a mão bonitinho, aperta bem. Se tiver soltando muito líquido por causa da cebola, da cebolinha, você pode pôr um pouco mais de farinha. Mas nesse caso aqui já tá bom. Untei um pirex com um pouco de azeite, que eu vou colocar alguns aqui para congelar, porque eu tô fazendo 2 receitas e eu quero congelar alguns. Congelou, tira daí, põe num saquinho, chegou do trabalho, é só pegar e fritar em óleo quente. Vira um petisco bem gostoso pro final da tarde, um happy hour legal aí, tá joia? Agora aqui nós vamos acertando os bolinhos. Gente, fritura, você pode falar, não faz bem, né? Mas ninguém vai comer fritura todo dia. Então você pode fazer uma fritura aí a cada semana, uma vez a cada 10 dias. Não vai fazer mal para ninguém, desde que você tenha óleo limpo, óleo controlado, não reaproveite óleo, tá bom? Eu já tô com a gordura quente aqui do lado e eu coloquei um dente de alho. Assim que ele começar a fritar, eu já posso colocar o bolinho ali, tá? Tá na hora de colocar o bolinho para fritar. Ele frita rápido. Eu vou tirar agora a luva de látex, porque fazer fritura com luva de látex é perigoso, tá? Olha lá, moldei, coloquei. E você também pode moldar esses bolinhos na colher. É só espremer uma colher com a outra, aperta bem e ele sai, você não precisa nem pôr a mão. Isso é uma questão de prática. Olha lá, fez o bolinho com a própria colher, coloca do lado ou põe direto na frigideira. Às vezes, na hora que você está apertando o bolinho aí, ele dá uma pulada fora da colher, mas é jeitinho. Você vai pegando o jeitinho, quando você vê, num instantinho você faz tudo isso daí, tá bom? Ah, e você pode fazer também em forma de hambúrguer, viu? Muita gente vegetariana usa assim. Gente, não pode fazer um bolão, hein? Senão ele fica muito cru no meio e não fica legal para comer, né? Não vamos fazer bolão de preguiçosa aí, não. Vamos moldar bonitinho, num tamanho razoável aí, tá certo? Eu vou colocar na airfry alguns, para que vocês vejam que também pode ser feito na airfry e também pode ser feito no forno. Uma maneira mais saudável, né? Para quem gosta de ter uma dieta mais equilibrada, não pode com fritura, você não vai deixar de comer o falafel. Faça na airfry, faça no forno, tá bom? Eu vou virar os bolinhos e já volto. Prontinho, o falafel tá frito, esses da frente, bem douradinho, que meu esposo gosta bem dourado. E os de trás que foram feitos na airfry, tá certo? Na airfry ele não fica tão crocante, ele fica até um pouco mais seco, né? Porque seca os líquidos da massa. E logicamente, ouça o som da fritura. É outra realidade, né? A crocância é diferente, mas não deixem de fazer, tá certo? Excelente acompanhamento para uma cerveja, para um refrigerante, riquíssimo em proteína, ele rico em fibra. O grão de bico é um grão, o grão da felicidade que eles falam.
riquíssimo em triptofano, que ele estimula a serotonina, que é aí o hormônio da felicidade, né? É um antidepressivo natural, tá certo, gente? Faça aí, curta com a sua família, curta com seus amigos, curta você mesmo, tá? Seja feliz fazendo aquilo que você gosta. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e usem máscara, hein? Até a próxima, tá? Dá um joinha, curta o meu canal lá, o Cantinho da Carlota, tá?